Pois é, meus alunos, a Copa do Mundo acabou, mas a sua preparação ainda não. Eu preparei um pequeno desafio no início dessa aula que mostrará para vocês a diferença entre complemento nominal, adjunto adnominal e objeto indireto. O desafio consistirá em vocês identificarem qual é a função sintática de no Yamal, pelo lenço e do Messi. Quem é quem? Quem é um objeto indireto, um adjunto adnominal e o complemento nominal? Quem já souber da resposta pode colocar nos comentários. Eu vou deixar para responder esse desafio no final. Mas a primeira pergunta que eu quero responder logo de cara, e assim, que está implícita em nosso conteúdo, é qual o significado de adjunto adnominal? Imaginemos o seguinte, imaginemos esses dois espaços e no primeiro espaço teremos uma palavra representada pela letra S. Os mais adiantados já sabem o que isso significa. E no segundo espaço teremos 5 palavras representadas pela letra P, L, A, N, A. João, S e plana. O que isso tem a ver com conteúdo? Vejam bem, o adjunto adnominal nada mais é do que um conjunto de palavras que modifica o substantivo. Mais uma vez, o adjunto adnominal nada mais é do que um conjunto de palavras que modificam o substantivo. O que vocês precisam pensar automaticamente com essa definição é: existem termos que são modificados e existem termos que modificam. Quem são, João? Quem são os termos modificados? Anotem para mim. O substantivo concreto e o substantivo abstrato. João, substantivo concreto e abstrato, qual a diferença entre eles? O que é um substantivo concreto e um substantivo abstrato? O substantivo abstrato, pessoal, é aquele substantivo que pode representar uma palavra que indica sentimento ou uma palavra que é indicação assumindo a forma de substantivo. Por exemplo, o correr é saudável. Na frase correr é o substantivo. A maioria das vezes a palavra correr é um verbo significativo que é indicação, mas nesse caso o correr é substantivo e, portanto, é um substantivo abstrato. Ok? Palavras que indicam sentimento. O amor é belo. Amor, substantivo. Indica sentimento? Indica abstrato. João, eu quero uma definição. Substantivo concreto é aquele que possui um signo dependente. Substantivo abstrato é aquele que possui um signo dependente. Tá? E aí, todas as outras palavras que não indicarem ação ou sentimento podem representar um substantivo concreto. Ok? Então esse é um bizu. Se eu for falar tudo sobre esses dois conceitos, eu vou passar a aula inteira aqui, a gente não segue na finalidade dessa aula, que é apresentar o conteúdo adjunto adnominal. Ok. Então esses são os termos modificados, não é, João? Sim, esses são os termos modificados. Quem são os termos que modificam? São, vamos lá, anotem para mim. Pronome, tá? Pronome, locução adjetiva, depois adjetivo, depois numeral e, por último, o artigo, tá? João, ok, então são 5 classes de palavras que modificam. O que essas classes de palavras representam? Representam o nosso adjunto adnominal. Então, sempre que você perceber um artigo, um numeral, um adjetivo, uma locução adjetiva, ou até mesmo um pronome, eles podem representar o adjunto adnominal. Perfeito? Alguma dúvida aqui? Não, né? Detalhe aqui para o adjetivo e para a locução adjetiva. Redobre a sua atenção nesse momento. Essa parte é muito importante, tá? João, o que é uma locução adjetiva? Locução adjetiva, meus amigos, nada mais é do que preposição mais substantivo. Preposição mais advérbio, certo? Isso aqui é a nossa locução adjetiva. Sempre que vocês encontrarem preposição mais substantivo, preposição mais advérbio, isso será a nossa locução adjetiva. Perfeito? Outra coisa, as locuções adjetivas dentro das frases, né, trarão um sentido de agente, certo? João, agente por quê? Porque na frase o adjunto adnominal, representado pela locução adjetiva, realizará a ação. E essa é uma grande diferença do adjunto adnominal do complemento nominal. O complemento nominal traz uma ideia de passividade, de paciente, enquanto o adjunto adnominal traz uma ideia de agente, de quem realiza a ação. Ok? Perfeito. Outro detalhe. Não confundam adjetivo com predicativo. Tá?
João, o que é um predicativo? É uma qualidade momentânea, certo? O adjetivo é uma qualidade inerente do ser, que nasce com o indivíduo. Então, muito cuidado, porque nem sempre uma qualidade pode ser representada pelo adjetivo. Nem sempre uma qualidade será um adjunto adnominal. Ok? Ok, João, eu entendi isso. Agora, vamos praticar? Vamos. Vejam bem. Acompanhe comigo a primeira frase. O artigo generaliza ou especifica um substantivo. O artigo aqui é o nosso substantivo, generaliza e especifica, são os nossos verbos, um artigo, e aqui é o nosso objeto, o substantivo é o nosso objeto do complemento verbal objeto direto. Ok, nessa frase, João, quem são os nossos adjuntos adnominais? São os dois artigos, o e um. Para quem não sabe, o artigo generaliza ou especifica um substantivo. E aí, quem são os artigos definidos? Os, as, o e a. Indefinido, uma, uns e aí por diante. Ok? O maravilhoso adjetivo qualifica um substantivo complexo. O artigo, maravilhoso, adjetivo, né? O adjetivo aqui é o nosso substantivo, qualifica é o verbo. E aqui nós temos o um, que também é um artigo. João, quantos adjuntos adnominais essa frase possui? 4, né? Nós temos o aqui, o adjetivo, o um que é artigo, e temos um outro adjetivo que é complexo. Então nós temos 4 adjuntos adnominais. Perfeito? Dúvidas? Não, né? Artigo, adjetivo, adjetivo. Próxima frase. O português enriquece este conhecimento valioso. O artigo, português substantivo, enriquece verbo, este pronome, né? Então o e este são artigo e esse aqui é pronome. Valioso, adjetivo. Então nós temos 3 adjuntos adnominais nessa frase. Dúvidas? Não, né, meus amigos? É fácil, bem fácil. Acompanha comigo. Todos os alunos, todos pronome, os artigos, alunos substantivos, dedicado aqui, ou dedicados, é uma qualidade, né? É um adjetivo. E olha só isso aqui, meus amigos. Do divino saber, né? Esses dois termos que estão aqui representam a nossa locução adjetiva. Preposição mais substantivo, ok? Então, quantos adjuntos adnominais essa frase possui? 1, 2, 3, 4. Difícil? Uma das grandes dificuldades dos nossos alunos com esse conteúdo é diferenciar complemento nominal de adjunto adnominal. Vejam bem, eu falei no início que o complemento nominal traz um valor de paciente na frase. E quando o adjunto adnominal vier na locução adjetiva, trará um valor de agente, de quem realiza a ação. Acompanha comigo essas duas frases. A marcação da Espanha anulou o Messi. Artigo, né? O aqui também é artigo. E da Espanha, meus amigos, é o quê? Complemento nominal ou adjunto adnominal? A marcação da Espanha. Então, a Espanha está realizando a ação de marcar. E isso aqui é um adjunto adnominal. Quantos adjuntos adnominais essa frase possui? 3, né? A, da Espanha, e o. Ok. A marcação ao Messi garantiu o título espanhol. Aqui nós temos um artigo, um substantivo abstrato, né? Marcação, ó, e marcação. Ao Messi é um complemento nominal ou um adjunto adnominal, pessoal? E aí? Messi está sofrendo a ação de ser marcado ou ele está marcando? Ele está sofrendo a ação. Então, nesse caso, ao Messi é um complemento nominal. Dúvidas, meus amigos? Não, né? Mais fácil que isso aí não tem. Mas a gente tenha ficado claro. Vamos ver uma outra diferença. A medalha da Espanha brilhou no pódio. Uma outra diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal é que o complemento nominal completa apenas o substantivo abstrato, enquanto o adjunto adnominal completa o abstrato e o concreto. Então, se você já percebeu um substantivo concreto, já marca de cara que essa locução adjetiva será um adjunto adnominal. Vejam bem, a medalha da Espanha brilhou no pódio. Medalha é substantivo concreto. Da Espanha só pode ser o nosso adjunto adnominal. Artigo, e nós temos um artigo também aqui no. E aí nós temos 3 adjuntos adnominais. Perfeito? A perda da medalha deixou o Messi triste. Perda, substantivo.
abstrato, né? Que indica a ação de ser perdida. Ok? E aí, a medalha, ou da medalha, na verdade, traz uma ideia de paciente ou de agente? E aí, meus amigos? Da medalha está realizando a ação de ser perdida ou ela está sofrendo a ação de ser perdida? Está sofrendo a ação de ser perdida, né? Então aqui ela é um complemento nominal. Então aqui nós temos o a, que é adjunto, o que é adjunto, e nós temos da medalha, que é complemento nominal. Ficou claro isso, meus amigos? Imagino que sim. Vamos voltar ao nosso desafio. Qual é a função de no iamal, né? Vocês estão vendo que no iamal é um objeto indireto, porque está completando o verbo transitivo indireto, que é acreditável. João, não sei o que é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo é um verbo que precisa de complemento, e indireto porque precisa também da preposição. Nesse caso aqui, o no é a nossa preposição. A Argentina estava ansiosa pelo lenço. Ansiosa é uma qualidade. E aí, pelo lenço só pode ser o quê? Um complemento nominal, tá? Para quem não lembra, complemento nominal completa substantivo abstrato, adjetivos e advérbios. A Espanha levou a taça do Messi. Do Messi está completando o termo taça, que é um substantivo concreto, logo isso aqui é um adjunto adnominal. Vamos lá, complemento nominal e objeto indireto. Vamos realizar uma questão para vocês perceberem como isso é cobrado em prova, tá? Examine o comportamento sintático dos termos destacados nas frases, observando como eles se articulam com a palavra luta, e responda corretamente. Os movimentos sociais sempre lutaram pela igualdade dos povos. Vamos lá. Letra A. A nossa primeira frase possui um objeto indireto? Ela luta, sim, um objeto indireto. A constante luta pela igualdade gerou debates no país. Luta pela igualdade. E aí, meus amigos? Pela igualdade é o quê? Um adjunto adnominal ou complemento nominal? A gente já sabe que, para ser um complemento nominal, essa frase teria que ter um sentido de paciente. A luta pela igualdade. Então, existe alguém lutando pela igualdade. Então, a igualdade está sofrendo a ação da luta. Então, isso aqui é um complemento nominal, não pode ser nossa letra A. Já descartamos aqui. A incansável luta dos povos garantiu novos direitos. Dos povos tem valor de agente ou paciente, hein? Hã? E aí, meus amigos? Dos povos tem valor de agente, de quem está realizando a ação. Então, a nossa resposta é letra B. Objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Imagino que dessa aula não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu te encontro no próximo momento paradidático. Até a próxima. Tchau, tchau.